que mais cresce em Alagoas. Terra de quem trabalha, do comércio forte, da nossa feira livre, terra do empreendedor, do Asa Gigante, time vencedor. Tem planetário, tem posto de saúde, ciclovia do trabalhador. É a terra da cultura e das escolas de tempo integral. Aqui tem restaurante popular e área verde, do corredor gastronômico da Avenida Ceci Cunha até o Bosque das Arapiracas. Tem a nossa zona rural que abastece todo o estado com hortaliças e frutas. Pense numa cidade que não para de se destacar. Vem pra cá, vem! Para quem está à procura de um local para investir, é importante ficar atento às oportunidades. E a Alamedas Empreendimentos tem o melhor negócio para você. Pôr do Sol Residência, residencial de apartamentos com uma ou duas suítes. Está localizada em uma região de alta valorização, com mais de 85% das unidades entregues vendidas. É sucesso de venda, gerando retorno aos seus investidores. E para você que está em busca de um local para investimentos em casas e lotes, nós temos uma ótima notícia para você. O Sementeira Residência. Nosso residencial é completo, possuindo piscinas, lago, redário, quadras esportivas e área gourmet. Perfeito para qualquer família, sempre com a qualidade e alto padrão da Alamedas Empreendimentos. Não perca essa oportunidade de investir em empreendimentos que unem tradição e qualidade. Alô, Papo Imobiliário, estamos de volta a mais um episódio. Eu trouxe um convidado aqui que já é de casa, porque temos atualizações super importantes para todo o mercado imobiliário. E esse episódio promete, você tem que assistir até o fim para que você fique por dentro de todas essas atualizações e possa atender melhor o seu cliente e fechar mais negócios. O convidado de hoje é nada mais nada menos que o Sidney Calisto, aqui já é de casa, né? Já dispensa apresentações. Mas antes de passar a palavra para o Sidney, eu quero falar sobre os nossos apoiadores, Prefeitura de Arapiraca, Caoa Cherry, Plan Arquitetura e Urbanismo, Grupo Alamedas, o Sidney Calisto, Comercial Casa Nova e Perucaba Bairro Planejado. Sidney, temos atualizações já em vigor da Caixa Econômica, do programa Minha Casa Minha Vida, atualizações muito importantes que viram o jogo do nosso cenário. A gente estava precisando disso, o mercado estava meio arrastado, meio morno. Desde do ano passado, a gente tinha aí algumas coisas travadas e agora vem essas atualizações para melhorar o cenário, para beneficiar coisas muito boas, pontos muito importantes e que, graças a Deus, já estão vigorando. Então, eu quero passar a palavra para você. Obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. A gente vai fazer uma série aí, né, de vários episódios, como a gente falou no outro. E eu queria que você falasse um pouco, destacasse os pontos mais importantes, né? O que é que a gente tem aí de grandes novidades que chegaram. Natália, pessoal, mais uma vez aqui, né? Agradeço o convite. Um pouquinho rouco. Foi devido a justamente essa correria da semana, desse lançamento do Minha Casa Minha Vida, esse relançamento, essa modificação para o Minha Casa Minha Vida 2025, que vai trazer a oportunidade para milhares de famílias conseguir adquirir sua casa própria. A gente hoje vai focar no Minha Casa Minha Vida, vai usar alguns exemplos regionais de Arapiraca, do Nordeste, porque a gente está inserido no Nordeste, e o nosso público maior é do Nordeste, não é isso? A gente pode ter esporadicamente fora do Nordeste. Por quê? Porque dentro dessas mudanças, tem mudanças que envolvem regionais, ou regiões. Tem regiões que vão ser de uma forma, regiões de outra. Então a gente tem que deixar isso claro, para que às vezes você vê um post aí no Instagram, vai estar diferente da informação que a gente está passando, mas às vezes aquele post do Instagram a pessoa está passando de outra região. Mas basicamente são muito parecidas as mudanças. E assim, fazendo a introdução, é importante as pessoas recordarem, né, que o Minha Casa Minha Vida é um programa que foi criado em 2009, acho que era no governo do Lula, e ele tem o intuito de favorecer as pessoas que querem adquirir o primeiro imóvel. Só que depois, não só o primeiro imóvel, ele é adquirido. Se a pessoa já teve o Minha Casa Minha Vida, ele também pode ter outro Minha Casa Minha Vida, é claro, sem subsídio, e com a taxa de juros mais ou menos do final da faixa 2, né? Do último grupo da faixa 2, porque ele é dividido em faixas, e com as atualizações, hoje a gente vai ter 4 faixas,
sendo que na faixa 1 a gente tem 2 subfaixas, faixa 2, 3 subfaixas, na faixa 3 uma faixa, apenas um grupo, e faixa 4, que é o que foi lançado agora dia 5 de maio. Então, assim, isso... Então, só um parênteses, a gente tinha aí 3 faixas, e nessa nova atualização a gente tem mais uma faixa, que é a faixa 4. Isso. E agora você vai explicar o que acontece com essa faixa, né? Pronto, o que acontece? Tínhamos 3 faixas, né? E dentro delas subfaixas, e foi criada a faixa 4. Essa faixa 4 é o Minha Casa Minha Vida para classe média. Ele é para quem tem renda até R$12.000 de entrada, ou 12 mil de renda familiar bruta. Isso quer dizer o quê? Que o cliente, por exemplo, que ganha 8 mil e ele queira comprar um imóvel acima de 350, que era o teto da faixa 3, ele pode adquirir um imóvel até 500 mil. É claro que não vai sair o mesmo valor de quem ganha 12 mil. Ele vai ter que ter um recurso próprio. E por que eu estou destacando isso? Porque eu já vi alguns comentários colocando que é entre 8.600 e 1 centavo e 12. Na verdade, não é. A faixa 4 ela é até R$12.000. Então, o que é que caracteriza para você encaixar na faixa 4? Atender as regras do programa Minha Casa Minha Vida, né? O programa Minha Casa Minha Vida, ele é subsidiado com recurso federal, consequentemente tem regras. E não adianta querer dar um jeitinho, tem que estar dentro da regra. Você não pode ter financiamento ativo, você não pode ter imóvel onde reside ou trabalha na mesma região metropolitana ou cidades limítrofes, entre outras regras que é importante que vocês tenham conhecimento. Aí, você atendendo essas regras, você vai, de acordo com a sua renda, vai encaixar em uma faixa, certo? Só que o faixa 4, ele vai de 0 a 12 mil. Aí você diz, qual o melhor para mim? É você encaixar na que você estiver comprando um imóvel e que seja de acordo com a sua renda. Por quê? Se você tem uma renda de 8 mil e vai comprar um imóvel acima de 350, vai sair menos dinheiro financiado do que se você adquirisse um imóvel dentro da sua faixa. Mas aí, voltando à história da faixa, vai até 500 mil, financia 80%. Esses 80% dá equivalente, né, dá 400 mil financiado. Então, se você está comprando um imóvel de 500 mil, 80% é 400. Então, você consegue financiar 400 mil. Parcela média. Na tabela Price, que é justamente o que eu estou usando como referência. Por que eu estou usando o Price como referência? Porque a maioria dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida são pela Price. Eu acredito que na nossa região, em torno de 95% a 99% é pela tabela Price. Aí, por que isso é pela tabela Price? Aí a gente já entra em outro assunto. A tabela Price, ela é constante e começa com prestações menores. Consequentemente, lhe dá a oportunidade de conseguir um valor financiado maior ou começar com a parcela menor. Por isso que as pessoas optam mais por essa tabela, que, em contraponto, a saque, apesar de mais vantajosa para o cliente, que ele vai pagar menos juros no final, mas ela começa com a parcela maior, que às vezes não cabe no orçamento, ou quando é limitada a aprovação, ela diminui o valor financiado, que é o que acontece no Minha Casa Minha Vida faixa 4. Por exemplo, se você fizer pela tabela Price, você consegue até 400 mil, uma parcela em média aí de 3.550, vai variar um pouquinho de acordo com a idade do cliente. Já na tabela saque, eu acredito que não vai passar de 290 ou 385 mil. E com a parcela em torno de 3.600, que é 30% dos 12 mil. Então isso aí, esses 20 mil podem fazer diferença, 15, 20 mil na compra do imóvel e o cliente acabar optando pela tabela Price. Aí voltando... Na maioria das vezes, isso é determinante. Para a compra. Por isso que esse percentual de 95% em média das pessoas que optam pela Price. Exatamente. Porque, por exemplo, você está comprando um imóvel de 500, está financiando 400, você está tendo que desembolsar 100. Aí, se você precisa desembolsar 120, às vezes esses 20 faz diferença para você. Ou, se você está financiando 300, que daria para financiar pelas duas. A parcela da Price vai ser menor. Aí, às vezes, no seu orçamento não está cabendo a parcela da saque. Aí, você prefere a parcela da Price. Então, hoje a gente tem essa situação do faixa 4. Vantagem dele
O imóvel usado pode também financiar 80%, isso no Nordeste. Eu ia te falar sobre isso também. Essas atualizações trazem para a gente o financiamento de até 80%, tanto para novo quanto para usado. Isso. E englobou as outras faixas, a faixa 3, que estava financiando só 70% do usado, não é isso? Isso. Que a gente teve, você fala assim 10%, mas a gente teve um impacto muito grande nisso. Na prática, não é verdade? Exatamente. Para o cliente fechar e conseguir comprar. Isso estava tendo muita, como é que fala? A gente não estava conseguindo fechar algumas vendas porque não estava chegando até os 80%. E com essas atualizações a gente volta a 80% de tudo, não é verdade? Exato, vamos lá. Falando em números, eu vou falar aqui aproximado, é claro, né? Onde é que tá a câmera aqui, né? Vou falar aproximado a questão dos números, porque assim, varia de acordo com a sua idade, o seu perfil, mas para que vocês tenham uma noção. Você para financiar um imóvel de 500 mil até o dia 5, você tinha duas opções, SBPE ou Procotista. Aí eu falo já sobre Procotista. No SBPE financiaria 70%, que equivale a 350 mil. Então você teria que desembolsar 150 mil. Além disso, a parcela, esse 70% era pela tabela SAC, que é a decrescente. Então 350 mil, você vai ficar com a parcela inicial, fazendo uma conta aqui de cabeça, não fiz simulação exata, mais de uns R$4.200. Aí às vezes assusta, não cabe no orçamento do cliente. Esses mesmos 350, hoje você financia 400 mil pela tabela Price, com a parcela de 3.500 e saindo 50 mil a mais. Ou seja, 700 na redução da parcela, praticamente, e mais 50 mil, que você vai deixar de dar de entrada. Então, vejam a vantagem disso. Aí, vamos para outra situação, imóvel usado. O imóvel usado, a gente só tinha essa opção, do SBPE, porque o Minha Casa Minha Vida só ia até 270 mil, que era a faixa 3. A faixa 3 do imóvel usado do Minha Casa Minha Vida só vai até 270 mil, que financiava 70%. Então você no imóvel de 270 você financiava 189. Olha a entrada que gera. Hoje não. Hoje você financia 216. Aí já melhora. Isso na faixa 3. Consideravelmente. Então, do que eu já falei, vou fazer uma revisão. 500 mil, imóvel novo ou usado no SBPE, 70% na tabela SAC. No Minha Casa Minha Vida, faixa 4, 80%. Favorecendo o valor que sai. Aí vem a faixa 3. A faixa 3, que no imóvel novo vai até 350 mil, que era para cliente com a renda de 4.400 e 1 centavo a 8 mil, ela no usado só financiava 70% de 270, exceto os imóveis que são da Caixa, que continuava o teto de 350. Mas, vou abrir um parênteses, essas informações que a gente está levando são basicamente para imóveis individuais. Se a gente quiser uma tratativa para empreendimento, ia ser muito grande a nossa conversa, porque existe alguma diferença. Empreendimento, quando a gente fala, são aqueles imóveis na planta que a Caixa faz. É importante vocês diferenciarem o imóvel na planta do aquisição e construção. O aquisição e construção é uma aquisição individual e o imóvel na planta é o apoio à produção. É quando a empresa faz um contrato com a Caixa e ela já faz destinado a essa finalidade. Então vamos diferenciar. Outro ponto, Minha Casa Minha Vida, faixa 4, ele também é para usado, novo e aquisição e construção. Então, que eu não tinha falado isso, eu estava falando só em novo, você pode ficar com a pergunta se ele também se encaixa para aquisição e construção. Tanto o imóvel já pronto, quanto o imóvel que passa pelo processo da aquisição, né? Isso. Eu falo assim porque às vezes a gente tem algum cliente final, pessoa que não está acostumada, habituada com essas nomenclaturas, né? Aquisição e construção, o cliente é como, vulgarmente falando, compra o imóvel na planta e vai acompanhando, né? Junto do construtor ou construtora. E também tem a opção de comprar o imóvel também pelo Minha Casa Minha Vida já pronto. Aquisição e construção ou pronto. Então vamos fazer uma revisão. Aí tem o imóvel novo. Quando se fala em imóvel novo, você entende o imóvel pronto, ele até 6 meses de habites, basicamente. Ele é considerado novo. Aí tem a regra todinha, que aí é para quem vai estudar mais sobre o assunto.
É outro episódio. O imóvel usado, você entenda como imóvel pronto, que é usado. O aquisição e construção, que é quando adquire o terreno e constrói, num processo simultâneo. Construção em terreno próprio, que seria a construção para quem já tem o terreno. E o imóvel na planta, que seria para o apoio à produção, que já é para aqueles empreendimentos maiores, que em Arapiraca, por exemplo, não tem. Tinha a Engenharc, que fez aqui alguns. Hoje é mais comum você ver isso nas capitais, que seriam aqueles prédios, por exemplo, financiados pela Caixa, que tem até a marca da Caixa lá apresentando. Então hoje a gente vai falar de tudo, menos de empreendimento, que é uma coisa à parte. Aí, o faixa 4, até 500 mil, renda até 12 mil, vantagem, taxa de juros menor, financiamento de 80%, inclusive pela tabela Price, para todas as modalidades que a gente citou, novo, usado, construção. Faixa 3, qual foi a vantagem que teve na faixa 3? Aumento da cota de 70% para 80% no Nordeste. Então a gente consegue financiar na faixa 3. Aí você vai perguntar, e por que fazer na faixa 3? Porque se a sua renda for da faixa 3, que hoje é de 4.700 a 8.600, a sua taxa de juros é menor. As faixas, elas servem para separar as taxas de juros. Então você pega uma faixa 1 com a taxa nominal a partir de 4% e pega a faixa 4 com a taxa de 10%. Então se você observar, o cliente que é da faixa 1, ele tem 2,5 vezes a taxa menor que o da faixa 4. Entenderam? Então é isso as diferenças. Por isso a importância do cuidado com a documentação, do zelo com a prestação das informações para que você seja enquadrado corretamente. Para que você não queira, por exemplo, eu quero a menor faixa, eu quero dizer que tem menos renda. Vai financiar menos. Não vai conseguir comprar um imóvel que você, teoricamente, teria condições de comprar. Aí a necessidade daquela entrevista que o corretor de imóveis faz com o cliente e que o cliente cada vez mais precisa ter a percepção que esse profissional, ele está ali para ajudar, para conseguir a melhor condição. E que se ele não tiver todas as informações, ele pode sair prejudicado o cliente final. Então, nessa parte é muito importante a conversa. Porque são muitas nuances que devem ser tratadas. Eu vou lhe dar outro exemplo. O cliente quer comprar um imóvel de 360 mil. Eu gostei desse imóvel de 360. A minha renda é R$ 8.500. Pela renda de 8.500, ele se encaixa na faixa 3. Taxa de juros de 7,5% a 8,1%. Pela renda da faixa 4, ou pelo valor do imóvel 360, é acima de 350, ele se encaixa na faixa 4. Taxa de 10%. O que vai acontecer com esse cliente com a renda de 8.500? Se ele não pechinchar para comprar um imóvel de 350, ele vai sair 270 mil mais ou menos, e a parcela vai ficar uns R$300 mais caro do que 300, 350 do que se fosse na faixa 3. Percebam como um detalhe faz diferença. Então, um exemplo prático. Cliente que vai financiar 280 mil, que é o máximo que financia na faixa 3. Se ele colocar, se ele comprar o imóvel até 350, a parcela dele, se ele tiver 3 anos de carteira, fica inferior a R$2.000. Se ele compra um imóvel 351 centavos, aí ele sai os 280, mas a parcela dele fica em torno de R$2.500. Aumenta R$500 na parcela. Isso a gente está falando de um financiamento de 420 meses. Então não é pouca coisa. Então esses detalhes têm que ser aprendidos pelos profissionais, tem que fazer mais simulações, tem que ser entendido pelo cliente que o corretor está querendo fazer ali é filtrar ao máximo. Isso, eu tenho esse exemplo claro porque aconteceu ontem. O cliente só queria um imóvel de 360 mil. E a gente tentando explicar a ele porque estava simulando com 350 para mostrar o contraponto. Realmente você quer isso? Até porque ele pode ir numa negociação dizer, não, doutor, eu compro a sua casa, mas vamos ver aqui o que é que você consegue enxugar para me encaixar, entendeu? No programa. Sim. Aí,
Outro ponto que aí eu acabei falando... E esse ajuste, por exemplo, é possível fazer ainda mais quando é uma aquisição? Que o imóvel não está pronto, que diz, não, eu quero ajustar esse valor, mas a gente vai ter que diminuir esse material aqui, trocar esse piso, ver uma opção mais... Deixar sem uma área gourmet? Acessível, deixar sem uma área gourmet, né? Isso. Ou um detalhe que encarece a obra, trocar e vale a pena, porque, como você falou aí, R$500 todo mês durante 420... Porque, por exemplo, se ele pegar os 10 mil numa área gourmet, ele dividir em 24... Entendeu? Mas não sacrificar a área gourmet do bichinho, não? Lazer a cervejinha. Bora, né? Você não entendeu. Já deixa o projeto pré-pronto. Sim. Faz. Depois com 350. Sim. Terminou tudo ali. Com o mesmo que construiu. Ele faz um acerto aí para dividir no cartão de crédito aí em 10 vezes de 500. Ele não ia pagar na parcela? Em 24, perdão. Aí ele paga em 24. 20. Em 20 de 500. Ele diminuiu 400 meses, pô. Só 400 parcelas. Né? Aí assim... Você fala, são detalhes que o corretor tem que saber, que na verdade não são detalhes, né? São pontos cruciais na negociação, que fazem a diferença. Exato. Fazem uma diferença muito grande. Aí, outro ponto que eu acabei falando indiretamente, mas vou deixar claro, é a questão do fim das travas das faixas. Então, por exemplo, a gente não tinha isso antes. É por isso que não pode se dizer que o Minha Casa Minha Vida, faixa 4 é de 8.600 a 12. Porque não existe mais uma trava. Antes eu fizesse essa simulação com um cliente de R$8.000 e já existisse o faixa 4 e eu botasse o valor do imóvel maior, eu não aceitava ir. Da mesma forma que eu fizesse uma simulação com 4.000 de renda, que era o cliente da faixa 2, com um imóvel de 350, o sistema não aceitava. Ia para o SBPE, isso acabou. O cliente, ele pode comprar um imóvel mais caro, mesmo tendo uma renda menor. Aí você vai dizer, como isso? Um exemplo prático, também já aconteceu essa semana. O cliente está comprando um imóvel de 350 mil, mas está vendendo outro de 200, só quer financiar 150. A renda dele é 2.000, 3.000 e pouco. Ele já vai comprar, só que um detalhe, como o imóvel está acima da faixa 2, ele vai comprar na faixa 3. Os juros vai ser o da faixa 3. Mas ele vai ter a oportunidade. Sim. Outrora, ele ia ter que ficar limitado a 220 mil. Aí tá falando de Arapiraca, porque se a gente for para Maceió, é 250 o teto. Aí a gente já entra na questão do teto. O teto era 190 na maioria das cidades, nas cidades abaixo, na maioria, de 100 mil habitantes. Foi aumentado para 210, basicamente no nosso estado. Por que no nosso estado? Porque vai ter lugares que era 200, foi para 220, vai ter lugares que era 210, vai para 230. Então aqui... Caraíbas, Giral, Atalaia e essas outras cidades, elas ficam com teto de 210 mil. O que é esse teto? É o teto da faixa 2, que é o que mais se pratica no Minha Casa Minha Vida, é a faixa 2, 1 e 2. Aí, a faixa 1 e 2 aumentando, que é onde está concentrado ali, acredito que mais de 80% do financiamento do Minha Casa Minha Vida, ajuda bastante para aquela pessoa que queria um imóvel um pouquinho melhor, e ficava limitado a 190 mil. Aí agora ela consegue chegar até 210 mil. Então o que é que a gente tem hoje? A gente tem também essa mudança na faixa 1 e 2. Aí vamos falar de faixa, para vocês entenderem melhor. Faixa 1, antes a renda tem um subgrupo da faixa 1 que a renda era até R$2.000. Esse subgrupo atingia a menor taxa de juros. Para o cliente que tem 3 anos de carteira assinada sob o regime da FGTS, consecutivos ou não, ele tinha taxa de juros de 4%. Abra um parêntese. A importância da informação, se você já teve 3 anos de carteira assinada. Isso faz com que você tenha um desconto mais ou menos de 0,5 na taxa de juros. Pode parecer pouco, não é. Se você for olhar por equivalência, isso vai dar mais de 10% nos juros. Por quê? Porque a gente está falando de 5%. Então, 0,5% é 10% de 5%. Dessa forma, você pega uma parcela que era R$500, ela diminui R$50 por conta desse 0,5%. Dessa forma, uma aprovação que estava faltando ali de 5 a 8 mil, você consegue aumentar na sua aprovação
você informando que tem os 3 anos de FGTS. Aí, voltando às faixas, aí quem ganhava até 2.000, ele ficava com uma taxa de juros de 4%. Isso aumentou para 2,160. Então, aquele cliente que está nesse intervalo de 2 a 2,160, ele tem que refazer a simulação de crédito que ele fez. Porque ele vai ter uma diferença considerável. Deixa eu ver se eu tenho só aqui uma anotação para mim tirar essa dúvida aqui. Acho que eu não fiz já de 2,160. Fiz 2,100. Será isso mesmo? Eu pensei que eu tinha feito aqui, mas é importante vocês fazerem. Cada caso é um caso. 2,160 até 2,160 vai diminuir a sua taxa de juros, que antes era 2. Então, o cliente antes, que ganhava até 2.000, ele saía mais dinheiro com a mesma parcela do que o cliente que ganhava 2,160, por exemplo. Hoje vai igualar. Entendeu? Aí vem a outra mudança no outro subgrupo da faixa 1, que era 2,640. Então a gente tinha um subgrupo de 2.000 a 2,640. Aí agora ela vai de 2,160 a 2,850. Essa aqui dá uma diferença enorme para quem ganha entre 2,640 e 2,850. Por que a diferença é enorme? Porque além do 0,5% que baixou, ainda tem os R$25 da taxa de administração. Que esses 2 subgrupos, quem é da faixa 1, não pagam a taxa de administração que vem já embutido na parcela, que é R$25 por mês. Isso aumenta a sua capacidade de pagamento. Então você tem 0,5% de desconto para esse grupo, de 2,640 a 2,850. E também R$25 a menos, que consequentemente aumenta o teu crédito. Então a gente vai partir aí para um aumento na aprovação em torno de mais de R$10.000. Se você for observar, fizer a simulação de quem ganhava até sexta-feira da semana passada, vou botar datas porque a gente não sabe o dia que vai ser publicado, até o dia 3 de maio. Vai ser publicado o quê? O episódio? Segunda. Conta aí depois. Não, pode deixar. Dia 12. Pronto, dia 12. Porque... Para quem ganhava até o dia 4 de maio, quem ganhava entre 2,640 e 2,850, a partir do dia 5 teve essa melhoria. Aí você segue para as demais. Para quem ganhava até 3,200, já é na faixa 2, é um subgrupo, foi para 3,500. Então, o de 3,500 já fica melhor, porque antes você ganhava 3,200, se você ganhasse 3,400 era pior. Aí hoje você vai até 3,500. E assim segue. Aí segue até 4.000, até 4.700, e 8.600 e 12.000. Então, dentro das 4 faixas, a gente tem esses subgrupos que faz muita diferença. Que às vezes, principalmente quem tem salário variável, quer forçar um pouco, aumentar a renda, achando que vai ser vantagem, e por 1 centavo pode pegar uma taxa de juros maior. Aí por isso, a importância de sempre você que tem renda variável, apresentar pelo menos os 3 a 4 últimos contra-cheques, para que a gente possa analisar com mais precisão. Se apresentar o último, vai ser feita a análise? Vai. Mas você apresentando mais, você vai ter a melhor condição, né? Exato. O estudo da melhor condição no seu caso concreto. Pode ter certeza que o corretor e o correspondente não está ali pedindo documento a mais porque ele gosta, mas sim para tentar extrair o melhor da sua aprovação, o melhor cenário. Quando a gente pede algo a mais, é para isso. Um ponto importante é a questão da declaração de imposto de renda. A gente percebeu muito como o mínimo para declarar esse ano é 2.840, se não me engano. 2 salários, né? 3.888, deixa eu fazer a conta aqui. 33.888 dividido por 12, isso mesmo. 2.824. O pessoal declara muito nessa faixa, um pouquinho acima. E ficava muito ruim, porque o subsídio era muito baixo. Porque, além disso, mudou a equação. Cabe salientar. Além dessa mudança, tem a equação do subsídio. O subsídio, quando você ganha 2.500, é mais do que quem ganha 2.550.
Aí como é que mudou? A equação ela estendeu de 2.640. Então, a pessoa que ganhava 2.640, por exemplo, R$8.500 de subsídio, o que ganhava 2.450, ele ganhava menos. Aí, essa pessoa de 2.850, ele passou a ganhar os mesmos 8.000. Então, a gente já vai ter mais 4.000 de subsídio. É importante isso e eu acho que era necessária essa atualização, porque vai aumentando, né? O salário aumenta, o poder de compra aumenta, tudo aumenta. Então, aí se a gente pensar no grupo familiar, um casal ganhando um salário mínimo, já dá 2.824. Então vamos fugir. E se tudo aumenta, até as pessoas, tem gente que tem o salário ali e tá correndo com uma renda informal também para ganhar mais um pouquinho, então é necessário realmente essa questão do subsídio. Se tudo tá mais caro, né? Aí você ganhando 2 salários, você ficava nisso aí. Aí agora não, como ela foi para 2.850, você ficou encaixado na faixa 1. Isso fez com que melhorasse bastante, como vocês estão observando pelos números que eu estou passando. Aí por isso a importância de que você que não conseguiu comprar a casa ainda, procurar o corretor. O cenário hoje é outro, muita coisa favorável. Da mesma forma que não se compara ao seu vizinho. Cada CPF é um CPF. Não adianta dizer meu vizinho foi assim. As coisas mudaram. Outro ponto, você já contratou, não muda mais. Não adianta procurar, vai ser isso aí. Mas pode ter certeza que na época que você contratou, era o melhor daquele momento. Era a taxa talvez maior? Era. Mas você também comprou mais barato. Sim. Tem um subsídio menor? Tinha. Mas era mais barato. Então... E não se tinha como prever. Não tinha, é isso. Da mesma forma que a gente hoje tem situações favoráveis, às vezes a gente tem umas mudanças que não são tão favoráveis. Exatamente. Então, pessoal, voltando aí aquela velha revisão, desbloqueio das faixas, mas observem se é vantajoso para você ir para a faixa seguinte. Então, observem isso. Mudança nos subgrupos, nas taxas de juros. E questão do usado, que foi para 80%. Deixa eu fazer a colinha aqui, Natália, para ver quais são os outros assuntos. Não, já dei uma olhada aqui e falamos dos pontos mais importantes. Já? Mas a pergunta que não quer calar, mas faça a sua revisão aí. Pronto. A gente tem uma semana aí que essas atualizações estão vigorando, né? Começaram dia 5 de maio. E, na prática, como foi, Sidney? Você aí que detém a maioria dos financiamentos da nossa região, do estado, né? Na verdade. Na prática foi bastante trabalhoso. Tanto é que eu tô rouco. Que é novidade, né? Isso, o que aconteceu? Ele tava essa semana, 7 horas da manhã trabalhando, 10 horas da noite trabalhando. O que aconteceu? E tá aqui hoje, né? Lançou na segunda-feira. Até meu dia o simulador não tava funcionando. E todo mundo, na curiosidade. E eu tava mais do que todo mundo. Aí pegou. Só pegou para novo, não pegou para usado. E a gente percebeu que tinha erros no simulador. Que não era compatível com o que estava por escrito, com o que estava ali. Aí, e a demora também para simular. Simulação é o quê? 3 minutos. Você demorava uns 6. E a quantidade, que também o volume foi imenso. Por tudo isso, pela necessidade de ver como é que ficava para cada cliente. Aí aumentou drasticamente a nossa demanda. Eu fiquei até a noite resolvendo essas coisas. À noite, na segunda mesmo, gravei uma live para que a gente pudesse passar mais para as pessoas, porque eu estava recebendo muita mensagem no privado que era impossível responder, assim, humanamente impossível. Eu postei um negócio no nosso grupo de WhatsApp, que a gente tem um grupo com acho 500 participantes, entre construtores e corretores, que aqui na nossa região. E eu observei que uma vez eu postei uma coisa, chegou perto de 50 mensagens de uma vez meu dia. Não vou postar mais, não. Eu desisto. Aí fiz. Só que até durante a live eu fiquei com a pulga atrás da orelha, que alguém perguntou de estar lá, e eu fiz a simulação online e deu 220. E não era compatível. No outro dia eu fui olhar e realmente era 210 lá em as cidades vizinhas. Aí vi que o simulador estava simulando 220, Maceió estava simulando 264. Por isso que eu acredito que, não olhei hoje, mas eles devem normalizar isso esse final de semana, e semana que vem vai estar tudo ok. Aí a gente ainda estava nessa segurança de como ia ficar.
porque percebi algumas falhas. Porque além dessa mudança, houve uma atualização do quadro de municípios. Vocês podem consultar no site da Caixa. Lá no Downloads, tem uma tabela no Excel que diz o grupo que o município está enquadrado. Que automaticamente esse grupo é o que o Minha Casa Minha Vida usa como parâmetro para o teto do faixa 2, e faixa 1 e 2. Então a gente observa que os municípios da nossa região estão na faixa 4. Então, abaixo de 100 mil habitantes. Então ele seria em 210 mil. É nessa tabela também que a gente pode observar o que faz parte da região metropolitana. Por exemplo, Arapiraca. Ela vai de Traipu a Palmeira dos Índios, Taquarana, entendeu? Aí tem que ser visto isso. Aí às vezes um cliente está querendo, de Taquarana, quer comprar em Quebrangulo e não consegue se encaixar no Minha Casa Minha Vida por conta desse detalhe. Porque as duas não fazem parte da mesma região metropolitana, nem Taquarana é limítrofe de Quebrangulo. Então são esses casos que com o tempo você vai aprendendo, estudando, entendeu? Estudando a regra do Minha Casa Minha Vida, sabendo que o Minha Casa Minha Vida ele tem regras específicas. Ele é um programa criado, destinado às pessoas que não têm imóveis. Então retifica até o que eu disse, que seria para o primeiro imóvel, que é um mito que se criou. Na verdade é para a pessoa que não tem imóvel. Mesmo que você já tenha um imóvel do Minha Casa Minha Vida há algum tempo atrás e tenha vendido, você pode comprar novamente. Lembrando que não vai ter o subsídio e a taxa de juros vai ser basicamente a taxa de quem ganha acima de 3... Não, vai ser a taxa de quem ganha 3.500 mais ou menos. Eu queria salientar uma coisa aí também, porque a gente... Deixa eu só mim, só não esquecer. Não perdeu o raciocínio. Como assim? O cliente que está na faixa 1, ele tem uma taxa de 4%. Se ele já teve um Minha Casa Minha Vida, ele vai ser como se ele tivesse a renda de 3.500, a taxa de juros dele. Vai ser praticamente igual. Entendeu? Então, ele não vai ter o subsídio nenhum e a taxa de juros vai ser como se ele tivesse uma renda maior. Só que ele tem uma renda menor. Consequentemente, financia menos. As pessoas têm a prática, a gente sabe que existe essa prática de venda de chave, de repasse de financiamento. Se você tem um imóvel que você comprou, não importa se foi pelo Minha Casa Minha Vida, se não foi, mas você faz isso, o financiamento está lá ativo no seu nome. Isso impede que você faça outro financiamento futuramente. Isso é importante ser frisado, né? A gente só pode financiar um imóvel por CPF atualmente. Exato. Veja só. A venda de chave, assim, é um assunto bastante polêmico. É um assunto que a gente informalmente sabe que acontece. E assim, particularmente eu não compactuo. E não é uma opinião particular, porque eu achismo. É questão jurídica, segurança jurídica. De segurança, de clareza, transparência e de riscos e problemas. A compra de chave, você compra no Minha Casa Minha Vida, primeiro que é proibido. Você não tem a anuência do banco. Para você fazer alguma coisa, tem o contrato. Entendeu? O que é que você pode fazer ou não. Qual a anuência que o banco lhe dá? Segundo, quem é vivo é mortal. Você morre. No meu ponto de vista, se você comprou aquela chave, é uma questão, assim, moral, mas entendam que nem tudo que é moral é legal. A pessoa, quem estava pagando a parcela, que estava pagando o seguro, e ela pagou por aquilo ali. Então, os seus parentes não teriam mais direito. E não tem contrato que resolva isso. No meu ponto de vista. Mas vamos para a legalidade. Quando o mutuário morre, vai para o inventário, e os herdeiros querem a parte, aí começa as brigas, não, mas ele ia pagar 100 mil ainda, que tem de saldo devedor, porque o meu pai e a minha mãe morreu, ele vai deixar de pagar isso, no mínimo ele tem que me dar isso. Aí, assim, cada um, né, aqui é uma opinião particular, cada um tem a sua. Sim. É mais que uma opinião particular, é uma consultoria, de quem está no mercado e já viu muita coisa e entende. Isso, mas eu estou falando em relação a essa questão do seguro, só para vocês entenderem, que eu observei uma vez. Se o cara tá pagando lá dentro da parcela o seguro, todo mês, quem comprou a chave. Então, se morreu, quem tava pagando o seguro não era ele, porque o parente vai ter direito. Mas não é assim que acontece na justiça. Aí fica aquele problema. Depois, a pessoa, às vezes, deposita na conta, por algum motivo, entra alguma cobrança na conta, não paga a parcela, não repassa a parcela. São vários fatores que dá problema. Entendeu? Essa questão de compra de chave.
E hoje é muito fácil você comprar um imóvel financiado. O que todos procuram é só a segurança. A segurança que vai ser comprado e pago. A Caixa ela não está ali para tomar o imóvel de ninguém. Ela está ali para ajudar no desenvolvimento social e, consequentemente, ter o retorno de receber aquilo ali. Agora, se necessário, vai ser feita a consolidação do imóvel, que é a tomada do imóvel. Aí é isso aí que tem que ter o cuidado se naquele momento aquele imóvel é o que dá para você. Mas geralmente as pessoas que compram chaves, elas dão uma entrada bem maior do que a pessoa que faz o financiamento. Entendeu? Às vezes conseguiria facilmente resolver uma restrição, uma pendência que Isso, existe. Isso. Se apega a esperar os 5 anos para resolver uma pendência Exato. de 5 mil reais e dar 50 mil numa chave. E uma pendência que se for 5 mil reais você negocia, às vezes você paga bem menos. Aí você vem com detalhe. Às vezes você com 20 mil comprou uma casa de entrada. Aí você prefere dar 100 para não pagar. Para ficar no risco. Para essa pessoa depois também ficar enganchada, quem vende a chave, querer comprar a casa e não poder, porque o nome está preso. Então, Para as duas partes é ruim. É ruim. Não é bom. Não é bom para as duas partes. Entendeu? Você fica enganchado naquilo ali, os dois. Você está com um negócio com uma pessoa, um casamento, com uma pessoa desconhecida. Verdade. Geralmente. Então, E muitas situações podem acontecer desfavoráveis, né? Você pode quebrar, falir, não poder pagar. Da mesma forma que o vendedor, que o dono legalmente da casa, pode acontecer muita coisa com ele também. Separar, aí separa. morrer. Aí no nome da mulher, aí o marido diz, não, eu quero a minha parte naquela casa que você Exato. tem financiada, que ela já foi vendida a chave. Aí assim, tenho muita atenção. Assim, cada um faz o que achar que é correto. Mas eu não acho uma prática muito boa, não. Essa não. Da mesma forma que tenham cuidado ao escolher o profissional para acompanhar na condução dessa questão da assessoria do financiamento e ver todas essas questões que foram tratadas aqui ao longo do episódio, como essas atualizações que fazem a diferença. E isso depende de uma boa consultoria, de uma pessoa que está antenada com esses detalhes. Isso aí é muito importante, o que acontece. A gente ainda tem a cultura muito de fazer as coisas de boca, né? De palavra. Mas, às vezes, a sua índole é diferente da pessoa que você está tratando. Então, sempre tem um contrato. O contrato vai resolver seu problema 100%? Não. Mas você vai ter um argumento jurídico. Você hoje vai comprar um imóvel, fez aí, juntou, suado, 10, 20. Veja só. Para a pessoa que juntou 100 e para a pessoa que juntou 5, foram, basicamente, talvez as mesmas dificuldades. Talvez o que juntou 5 ainda seja mais suado, mais difícil ele conseguir aquilo. Aí ele chega aqui, passa em ter um papel, a pessoa some. E aí? Você tem que saber com quem você está lidando. Você gerou um imóvel, está comprando um imóvel, gerou 100 mil de entrada. A gente sabe que é uma prática do mercado, você dá um sinal, isso é normal, porque senão o vendedor pode vender a outro, não confiar, você pode desistir. É uma relação que os dois Sim. não confiam. Pode acontecer uma coisa. É uma praxe e é uma segurança, né? Para ambas as partes. Mas além do sinal, ele deve vir acompanhado de um contrato muito bem feito. Isso. Porque a Caixa só entra no circuito quando você assina lá. No contrato da Caixa é que ela vai estipular que você deu aquela entrada. Então, até esse processo, você precisa estar resguardado. Você precisa estar resguardado. E eu já vi muitos casos dos corretores não fazerem esse contrato. Muitos casos. Isso, por isso. Acontece muito. Acho que acontece mais de não fazerem do que fazerem. Pronto. É isso aí a importância dessa compra assessorada pelo corretor, dela ter esse contrato. Que tem o vendedor, o comprador e quem está fazendo intermediação. Até porque o corretor precisa receber a comissão dele. Não é o trabalho dele. É justo. E isso, assim, eu queria reforçar mais uma coisa, que as pessoas têm mania, têm o hábito, principalmente em interior, de, mas é conhecida da família, ali é um homem de direito, um homem de bem danado. Faça o contrato, porque a gente está sujeito a várias situações no dia a dia, e o contrato vai reger essas situações, né?
às vezes não tem uma situação específica ali, mas tem, por exemplo, o meu contrato tem que é regido pelo Código Civil, então a gente corre para o Código Civil, tem aquele instrumento ali que está assinado pelas partes, você está resguardado, as duas partes estão resguardadas. Então vamos lá, você está comprando um imóvel, vamos falar de números de 500 mil. Aí é 100 mil a entrada. Aí, se lá a multa estipulada dá em torno de 10%, que é 50 mil, você pode também negociar com as partes, a depender de quem você esteja negociando, se for uma pessoa que você não conhece, você não sabe do histórico, para dar os 50 mil. Você dá os 50 mil de entrada, agora você vai dar, aí é critério de vocês, estou dando só um exemplo. Mas com um contrato e o recibo, comprovando a transferência bancária, agora você dá em mãos, não tem o recibo, aí você 50 mil, disso, por isso, e um contratozinho. Quando chegar na caixa, você, os outros 50. Aí, sim, aí a caixa passa a reconhecer depois da assinatura, porque aquele do contrato da caixa tem poder de escritura. Agora, antes disso, não adianta você chegar aqui e depois ir lá reclamar. Até porque a gente só tem a certeza do financiamento aprovado quando chega na caixa, né? Quando a gente assina ali. Até lá, Isso. podem acontecer situações de não ser concretizado. Isso. Aí o que acontece? Aí chega no corretor, não, eu resolvi dar o dinheiro todo. Aí o corretor fica, meu Deus, vai fazer o quê? Aí depois vai reclamar com o corretor, porque deu todo de uma vez. Não estou dizendo que vocês não deem a entrada toda de uma vez, não, sabe? Mas tenham a segurança do documento e da pessoa com quem você está tratando, do profissional e da pessoa que você está comprando, certo? Porque às vezes você conheceu o cara uma vez no Instagram, nunca viu e já chega lá dando dinheiro a ele sem pegar nada. Exatamente. Aí eu ia falar de outra coisa, acabei A esquecendo. gente pensa que não existe mais, mas ainda existe muito, né? Existe sim. Acontece bastante. É raro, mas acontece com frequência. Aí, qual mais algum pra gente finalizar pra não ficar Não, eu acho que a gente falou dos pontos mais importantes. Vou falar só de um. É do Procotista. O Procotista é outra linha de crédito, parecido com Minha Casa Minha Vida. Qual a diferença? Ele não tem limite de renda e nem tem faixas. Você tem que atender basicamente as mesmas regras do Minha Casa Minha Vida, sendo que você tem que possuir 3 anos de carteira assinada sob o regime da FGTS e estar com emprego ativo, ou ter 10% do saldo da FGTS. O Procotista, esse ano, ele está para imóveis novos ou aquisição em construção, não está para usados, até 500 mil. Então, Eu acho que vale a pena a gente gravar um episódio só para falar de Procotista. O que é que você acha? Acho, mas eu vou só finalizar esse negócio Sim. do coisa. A taxa de juros dele fica melhor do que o Minha Casa Minha Vida faixa 4. Então, se você se encaixar no Procotista e no faixa 4, é bom você ficar atento. Aí, outro ponto para não esquecer, esses imóveis novos têm que ser executados por construtora, que na construção de edifício. Então, o que é que pode acontecer? As pessoas, imóveis mais caros, como fazem menos, muitas vezes fazem na PF, não abrem uma construtora, ou tem até a construtora, mas o terreno já está em nome da pessoa física, faz na pessoa física. Não vai entrar no Minha Casa Minha Vida, nem no Procotista, se não for executado por construtora. Você pode sim ter um imóvel ser no seu nome, na pessoa física. Mas se você tem a pessoa física e tem a jurídica, e você está executando com a sua construtora, por algum motivo você não transferiu, às vezes para não gastar a transferência do lote para a construtora, mas você não está executando com a sua construtora, então, faça os meios necessários, documental, para comprovar isso junto à Caixa. Para que isso não venha a prejudicar a sua venda. Isso é um ponto que está acontecendo e vai acontecer com muita frequência, de pessoas serem barradas na hora do contrato, porque a execução no documento, apesar de ter sido por pessoa jurídica, está com pessoa física. E qual é o documento básico que a Caixa usa? RT, que é quando é o engenheiro, RRT, quando é o arquiteto, e o TRT, quando é o técnico de edificações. Então, esse documento técnico, ele já diz quem é que é o responsável pela construção. E na hora da gente fazer a contratação, a gente vai indicar. Então lá, pode ter o vendedor, pessoa física, e a pessoa responsável. As responsabilidades
de acordo com aquilo que é produzido pelo responsável técnico, que ele aponta quem é o responsável, recai sobre quem ele indicar. Se ele indicar que é a pessoa física, não financia pelo Minha Casa Minha Vida, e a responsabilidade é da pessoa física. Se ele indicar que é a construtora, financia pela construtora ou pelo vendedor, pessoa física, mas a responsabilidade é da construtora. Então, dá para a gente gravar um episódio só sobre o preenchimento de RT, mas ia ficar difícil você explicar assim verbalmente. Por isso que estou falando com o pessoal lá do marketing para a gente preparar um material para divulgar isso para as construtoras e para os responsáveis técnicos, para que eles vejam isso. Porque, apesar de ser uma coisa já antiga, a gente sabe que hoje o conhecimento no mercado sobre essa situação é muito baixo. E assim, nunca fez diferença. Mas Pessoal, agora faz. Agora faz. Ah, porque não tinha isso antes? Tinha. Só que quem fazia já tudo na construtora, geralmente é quem trabalha na faixa 1 e 2. A faixa 1 e 2, o pessoal já compra do dono do loteador, já passa para a construtora e ali já sai. Mas esses imóveis para classe média, normalmente já é um lote mais caro, que você comprou, botou na sua pessoa física, aí fez a construção, não quer transferir porque vai ter um custo maior, ITBI, cartório. Aí você vai ser obrigado a transferir agora? Não. Só é você ter o documento certo. Tem muita gente tendo custo desnecessário, jogando dinheiro fora. Transferindo já um trabalho para mudar documento de prefeitura, tal. Mudar alvará, muda documento, porque estava tudo na pessoa física e agora só financia se o vendedor for pessoa jurídica. Isso na realidade é um mito. O ideal é que você já faça na construtora desde o início, desde o lote, até porque pode vir de repente uma mudança no programa e você ficar fora dele. Pode ser que de repente aí o governo diga, não, a partir de agora só vai ser assim, o vendedor e o construtor tem que ser pessoa jurídica. Mas enquanto não é, como está rodando dessa forma, eu digo para vocês prestarem atenção, você está indicando fazer na pessoa física jamais. Até porque o imposto da pessoa jurídica, a tendência é que seja menor do que da pessoa física. Ah, porque eu não pago imposto na pessoa física. Mas será que está correto? E o ganho de capital que você deixou de pagar? Se você cai na malha. Então, são decisões que você tem que tomar. O que eu estou dizendo são os caminhos que tem. E o que eu estou dizendo a você é que você que tem uma construtora, que a sua casa está pronta no ponto de habites, para tirar o habites, aí você pegar e fazer o documento errado, vai dar errado. E o marco é o habites. Tirou o habites, ali não vai ser mais aceito qualquer tipo de alteração dizendo quem é o executor da obra, que é diferente do que já estava antes do habites. Porque já pensou? Aí seria muito fácil. A casa pronta hoje não. Quem construiu não fui eu, não. Foi a minha pessoa jurídica. Aí saiu o habites, ferrou. Então, quem tiver em processo de habites, olha a documentação, analisa e principalmente vê questão de endereço. Uma coisa que acontece muito. Você, quando tira o alvará, você tira a RT. Aí você bota o endereço e ainda não tem o número da casa. Aí você bota complemento, loteamento fulano de tal. Lote 10, quadra G. Só que foi o cara que digitou o 10, era 11. Aí, por alguma coisa, a prefeitura não viu, o cartório não viu, a prefeitura não viu, não chega nem no cartório, saiu a habites. Quando chega pra gente, não, você tá com um documento dizendo que é do lote 11. Ah, mas tá tudo vinculado. Até a gente contornar para provar isso, olha o tempo que perdeu para mostrar que tá errado. Que geralmente o cartório pega e pede a correção. Então, quando for preencher, vocês têm que ter cuidado. Tem lá em cima o campo logradouro, é o logradouro, é a frente do lote, não é a frente do loteamento. É a frente do lote, bota a frente. A rua do lote, onde vai ser a casa. Rua projetada G. Outra coisa, projetada é diferente de em projeto. Usa o que está no documento. Projetada G, a rua em projeto. Sim, tem quantas ruas em projeto. Mas aí pelo lote e a quadra você vincula. Beleza, mas faz logo certo. Aí você comece logo, confira tudo direitinho, para evitar esses retrabalhos. Você vai no complemento, o lote e a quadra. Que o lote, a quadra e o loteamento, e a cidade, você consegue saber que naquela cidade só tem aquilo ali. Aí você chega no número, coloca o número do lote. Aí erra o número do lote no complemento e no número, que era para ser o número predial, bota o número. O número do lote, porque ainda não tem, não, por isso que eu boto.
Bota sem número, meu amigo. Ainda não tem número. Agora, se você fizer um procedimento depois do alvará, que no alvará sai o número, aí você sim inclui o número. Mas se foi antes, aquele número que você está botando ali não existe. Não invente moda. Ali é o número predial. Então não invente moda. Faça o certo. Faça o que está no documento. Logradouro, complementozinho. Se não couber no complemento, o nome do loteamento for grande, coloca no logradouro, rua projetada C, loteamento, flor do IP, complemento, quadra 10, lote G, bairro, o bairro certo. Número, Sim. tem o número já em mãos? Não tenho. Então, S/N, ou deixa em branco. Então, tranquilo, vamos encerrar. Fechamos, abordamos os principais pontos. Ficou muito legal, né? Assim, dá pra galera ter uma visão panorâmica, atender melhor o cliente, poder enxergar tudo para poder prestar melhor a consultoria, para o cliente também ter uma noção, para quem está assistindo e é cliente final, o construtor também. Acho que todos nós precisamos estar por dentro dessas modificações para poder fechar mais negócios, fechar melhores negócios e ter um resultado melhor. Como você vislumbra tudo isso, Sidney, para o nosso cenário agora? A expectativa, eu digo porque essa semana não deu para ter ainda essa visão, né? Esse panorama. Não, assim, com muito otimismo. Assim, fico feliz, né? Eu fiquei muito empolgado. Bastante mesmo. Percebi. Fiquei Eufórico. fazendo um monte de coisa. E assim, a gente abre um leque para as pessoas que ganham um pouco mais, que estavam impedidas de comprar um imóvel, que realmente não tinha condições. E tava meio frio, né? Gosto demais. Tava meio frio e a gente precisa realmente dessas A gente faz com questões. que o empreendedor que estava com aquele imóvel mais caro consiga vendê-lo, Sim. consiga construir outro, e assim a roda gire. A gente está falando de um setor que emprega demais, direto e indiretamente, principalmente para imóveis novos. Se você olhar, é toda uma cadeia. Além de sonho, né? Você às vezes tá ali com a sua casa, já fez seu caminho, comprou uma casinha mais barata, agora quer uma casa melhor. Vai do cliente, do pedreiro, do vendedor, do construtor, do empresário que tem a loja que vende o material, movimenta tudo. Movimenta tudo a economia. Se a gente for analisar, se a gente tiver aí 100 financiamentos de uma cidade mês, que você financia um ticket médio, eu vou colocar de 200 mil, considerando que a média é mais baixa que isso, mas tem alguns maiores, você está falando de 20 milhões na economia. Você está falando de 20 milhões girando dentro daquela economia. Isso ganha o mercadinho, ganha a loja, ganha tudo. Aí quando começamos a ter dificuldade. É igual ao agronegócio. Porque a gente ouve muita especulação também das pessoas, de pessoas pessimistas e que estão ali sem trabalhar direito, sem querer dar o sangue e fazer o que tem que ser feito. Porque o governo, porque esse governo, porque tá ruim, porque o mercado tá saturado. Não, a gente tem coisas a nosso favor, vamos usar elas, aproveitar o momento. Isso. Por exemplo, esse caso que eu citei, às vezes tá faltando para fechar uma negociação R$5 mil. Aí um aumento desse já resolveu. Quantos casos não resolveu? Quantos clientes a gente não tem ali guardado na geladeira que dá para agora fechar? E esse cliente desses 5 mil, e se ele tinha, ele pode fazer alguma coisa na casa dele. Entendeu? E o que melhorou 10? E o que iria pagar uma parcela de 300 mil, que dá 3.600 no SBPE, ele paga uma parcela menor. No 400 mil, que ele ia pagar 4.800 no SBPE, a tabela saque, ele pode ir para uma praça de 3.500. É R$1.300 a menos no orçamento dele. Entendeu? Aí são fatores bastante relevantes que ajudam como um todo. Teve um trabalho social por isso. Poderia ser melhor? Poderia. Poderia ser ele que está embaixo? Poderia. Mas aí cabe a gente mudar isso? Não. Então vamos aproveitar o que tem de melhor do programa, tentar fazer as melhores escolhas, comprar o que pode pagar, não fazer coisas erradas, não fazer loucura de agir por emoção. Que a gente observa que a maioria das pessoas que compram casa é acima de 30 anos. Essas pessoas passaram 30 anos para despertar o sonho. Até 20 não dava.
De 20 a 30 dava já. Você já dava para começar a pensar. Aí você com 30, de 30 a 40 resolve comprar, aí quer comprar em um dia. Você está comprando uma casa, meu amigo. Um sonho, uma coisa, um celular. Aí você quer decidir tudo num dia, como se fosse um celular. Sim. Que você vai ali, joga fora, troca, quebra. Você tem que ter uma noção. Você tem que ver ali. Você no seu mês, você todo mês ali, não está sobrando R$1 no seu orçamento. Você está pagando um aluguel de 600. Então você está trocando o aluguel pela parcela. Mas aí você pega, diz, não, eu vou para casa, que aqui é 600, mas eu pago também, escuto muito, 200, 100 de água e 100 de energia. Aí eu fico pensando, e na casa nova não vai nem pagar. Mas você tem que dizer com calma, explicar que lá também vai ter esses custos. Aí você vai pegar uma parcela de 800, se você só pode pagar 600. Aí o sonho vira um pesadelo, você vai se enganchar. Os pés no chão. Os pés no chão. Sempre. E às vezes o corretor fica naquele negócio, a pessoa querendo e a pessoa querendo dizer. Então assim, não leve a mal quando um profissional, correspondente, o gerente do banco, lhe fazer uma entrevista, lhe perguntar, lhe esclarecer. Ele está esclarecendo para o seu bem. Ele está pensando no todo. E também os profissionais têm que pensar no todo e permanecer no mercado. Porque eu conheço muitos que eram muito bons em vendas, mas que não ficaram no mercado. Por quê? Porque quiseram dar o jeitinho brasileiro e isso aí é seletivo. E visaram apenas os honorários. Os seus honorários, e não a saúde financeira do cliente. Isso. Né, a venda sustentável. Isso. A gente tem que visar isso. A sustentabilidade. A sustentabilidade faz com que o banco empreste mais fácil, o cliente seja mais feliz e indique o corretor a vender mais e o correspondente também financie mais, tá? Então, pessoal, vamos ter essa consciência. Quem sabe da sua vida é você. A gente às vezes está no primeiro contato. Você pode ser uma pessoa que está com 1 milhão na conta, falando comigo. Mas você pode ser uma pessoa que está com R$1.000. Eu não sei da sua vida. O corretor ele não sabe da sua vida. E você quem tem que dizer. Ah, eu não quero dizer de primeira. Então começa a conversar, senta a confiança. Aí quando você entender o processo, eita, eu não quero não esse imóvel de 200. Eu quero um imóvel de 500 mil, eu tenho 300. Agora minha renda, ela é só 3 mil. E eu fui de uma reserva que eu tive, foi de um seguro-desemprego que eu recebi, de um FGTS, foi disso ou daquilo, mas eu tenho condições. Ah, não, peraí, eu tenho esses 300, eu prefiro fazer outro negócio. Aí quem vai dizer é você. A gente está para resolver o seu problema. Agora, de uma forma que seja bom para todos. Sidney, muito obrigada. Foi muito esclarecedor hoje. Você está aqui a semana exaustiva, rouco aí, meio adoentado, cansado. Eu quero agradecer mais uma vez por você ter vindo. Vão vir outros, né? Outros convites da minha parte. E eu sei que você também está disposto para a gente esclarecer outros pontos. A exemplo do Procotista. Queremos ouvir a opinião de vocês sobre assuntos que vocês queiram ouvir, sugestões, dúvidas, comentem aqui, compartilhem para os clientes, para os colegas que precisam se atualizar para atender melhor. Ajude esse canal aqui, né? A gente se dedica bastante para trazer esse conhecimento que ajuda o mercado a crescer com muito carinho, com muita dedicação. Quero agradecer aos nossos apoiadores, vou falar novamente aqui o nome deles, é a Perucaba Bairro Planejado, Grupo Alamedas, Prefeitura de Arapiraca, Caoa Cherry, o Sidney, Comercial Casa Nova e Plan Arquitetura e Urbanismo, que possibilitam que esse programa, que esse canal aqui aconteça, nos apoiando. Meu obrigada a vocês e continuem por aqui que vem muita coisa boa. Até a próxima. Obrigada, Sidney. Obrigado. Tchau, tchau.